E se eu dissesse que tudo o que você acredita que a morte pode estar errada? E se aqueles que partiram não te visitaram, nem enviaram mensagens, nem esperaram por você do outro lado? A verdade é que grande parte do que ouvimos sobre o pós-vida não passa de suposições, tradições ou até distorções da realidade. Mas e se houvesse uma resposta concreta, um conhecimento revelado há séculos que poucas pessoas realmente compreendem? Uma resposta que não só explica o que acontece depois da morte, mas que poderia mudar completamente a forma como você enfrenta a vida hoje. A morte sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade. Algumas culturas a temem, outras a romantizam, mas quase todas evitam falar sobre ela. Não é por acaso. Afinal, quem realmente quer encarar a ideia do próprio fim? Mas será que a morte será mesmo o fim? Ou será que existirá algo mais? Algo que a maioria das pessoas ignora, mas que pode oferecer uma esperança real. Ao longo da história, filósofos, religiosos e cientistas procuraram responder a essa pergunta, mas apenas um livro apresentou a explicação definitiva, e essa explicação pode surpreender você. Prepare-se, porque este não é um assunto para os fracos. O que você está tentando descobrir pode desafiar tudo o que você já ouviu, tudo o que você ensinou, e talvez até tudo o que você acreditou ser verdade. Mas não se preocupe, a verdade liberta. No final desta jornada, você não verá mais a morte com medo, angústia ou dúvida, mas como parte de um plano muito maior, um plano que já está em andamento e que pode mudar para sempre o seu destino. A morte sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade. Desde os tempos antigos, o ser humano tenta entender o que acontece depois do último suspiro. Será que a consciência continua? Os mortos podem ver ou ouvir os vivos? Essas perguntas povoam a mente de milhões, alimentando crenças, mitos e até teorias mirabolantes. Mas o curioso é que, embora tantas ideias tenham surgido ao longo dos séculos, a Bíblia sempre manteve uma resposta clara e direta. Das narrativas populares, ela não se baseia em suposições, mas em verdades que atravessam gerações. O problema é que muita gente não gosta dessas respostas. Afinal, quem não gostaria de acreditar em um cenário onde os entes queridos estão por aí, observando, protegendo e, quem sabe, até mandando alguns sinais? Essa crença é confortável, mas será que é real? A verdade bíblica mostra que o estado dos mortos não envolve consciência, interações ou visitas espirituais. E por mais que isso possa parecer desconfortável à primeira vista, a profundidade dessa revelação traz algo muito mais valioso: uma esperança fundamentada na ressurreição. E não estamos falando de uma esperança vaga, mas de uma promessa respaldada por eventos que já aconteceram, como a ressurreição de Cristo. Se os mortos não são conscientes, então o que realmente acontece com eles? A Bíblia é enfática ao comparar a morte a um sono profundo, sem sonhos, sem percepção do tempo. É como um intervalo entre a vida e a ascensão. E se há um despertar, significa que a história não termina ali. Essa visão muda tudo, porque tira o medo do desconhecido e coloca a eternidade no centro da questão. E mais, conecte-se diretamente com o que aconteceu no início, lá no Éden, onde tudo começou. No princípio, o homem foi criado para viver em harmonia perfeita com Deus, em um paraíso onde não havia dor, nem sofrimento, nem a morte. O Éden era um lugar de abundância e paz, onde Adão e Eva desfrutavam de uma comunhão íntima com o Criador. Eles tinham acesso à árvore da vida, o que lhes concedia a imortalidade. A morte, como conhecemos hoje, era algo completamente estranho, fora do seu entendimento. Para eles, viver era a única experiência que podemos compreender, e por isso, essa ideia de fim de vida não fazia parte da realidade deles. Entretanto, a história tomou um boato dramático. A entrada da serpente, com sua mentira sutil, trouxe uma origem à verdade que Deus havia revelado. Certamente não morrereis, ela disse, desafiando a advertência divina sobre as consequências da desobediência. Ao ceder à tentação, Adão e Eva mudaram o curso da história humana. A partir daquele momento, a morte começou no mundo como uma consequência direta do pecado. A árvore da vida foi trancada, e a morte, antes inimaginável, tornou-se parte da experiência humana.
Essa transição, do paraíso para o sofrimento, deixou uma marca indelével em toda a criação. A morte não afetou apenas os seres humanos, mas se previu também sobre os animais e as plantas, alterando o ciclo natural da vida. A Bíblia é clara ao afirmar que o salário do pecado é a morte, e isso não é apenas uma lição para aqueles que vivem em pecado, mas uma realidade universal que atinge todos, sem exceção. Mesmo figuras como Matusalém, que viveram impressionantes 969 anos, não escaparam dessa realidade. Como, então, podemos entender a morte dentro do plano de salvação de Deus? Bem, a Bíblia tem algo surpreendente a nos revelar. A morte sempre gerou medo e mistério, mas a Bíblia descreve de maneira simples: um sono profundo. Não um sono qualquer, mas um estado de total inconsciência, onde uma pessoa não sente, não pensa, não vê e não ouve nada. Isso pode ser difícil de aceitar para quem acredita que os mortos estão de alguma forma por perto, mas essa verdade muda completamente a perspectiva sobre o pós-vida. Imagine alguém que dorme profundamente e, ao despertar, tem a sensação de que apenas um instante se passou. Esse é exatamente o conceito bíblico da morte, um intervalo entre o último suspiro e a ressurreição. Paulo reforça essa visão ao dizer que os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus também usou essa linguagem ao se referir à morte de Lázaro, explicando que ele apenas dormia. Se a morte fosse um estado de consciência ativa, faria sentido Jesus chamá-la de sono? A ideia de que os mortos aguardam a ressurreição eliminando qualquer possibilidade de comunicação com eles. Isso desmonta populares sobre espíritos vagando ou enviando sinais aos vivos. Na verdade, essa concepção protege contra enganos espirituais e falsas doutrinas que distorcem o propósito divino. Se a morte é um sono, então o que acontece depois? A resposta é simples e poderosa: a elevação. Essa é a grande esperança dos que creem. O descanso na morte não é eterno. Existe um momento em que os mortos serão despertados para enfrentar o destino que lhes foi reservado. E é aqui que entra um detalhe fascinante: há duas ressurreições. A primeira, para os justos que herdarão a vida eterna, e a segunda, para os ímpios, que enfrentarão o juízo final. Mas o que isso realmente significa? Vamos entender a seguir. Se há uma certeza que todos acompanham, é a de que a morte chega para todos. Mas a grande questão não é o fim em si, e sim o que acontece depois. A Bíblia deixa claro que há duas ressurreições, uma para os justos, que autorizam a vida eterna, e outra para os ímpios, que enfrentam o juízo final. Essa distinção é crucial, porque desmonta a ideia de que todos têm o mesmo destino ou de que a morte é o fim absoluto. O plano de Deus inclui justiça, e isso significa que cada um será julgado de acordo com suas escolhas. Muitos imaginam o inferno como um lugar de tormento eterno, onde os ímpios sofrem sem fim. Mas será que essa visão está de acordo com as Escrituras? A Bíblia não fala de um sofrimento eterno, mas de uma destruição definitiva. O fogo da justiça final consumirá aqueles que rejeitaram a salvação, e esse será o verdadeiro fim do pecado. O conceito de um Deus amoroso torturando almas para sempre não se sustenta biblicamente. Em vez disso, o juízo é um ato de justiça, onde o mal é completamente eliminado, sem chance de retorno. Essa visão não traz apenas um senso de justiça, mas também muda a maneira como encaramos o destino humano. Se há uma ressurreição para a vida eterna, isso significa que a morte não é o fim, mas uma transição. Agora imagine viver 1000 anos ao lado de Cristo, participando da restauração de todas as coisas. Essa promessa não é apenas sobre escapar do castigo, mas sobre um novo começo, onde tudo será restaurado. Mas que tipo de mundo será esse? O que nos aguarda na nova terra? Vamos entender isso agora. Imagine um mundo sem dor, sem tristeza, sem morte. Parece utópico, não é? Mas essa é exatamente a promessa bíblica. Um novo céu e uma nova terra, onde a justiça reinará e tudo será restaurado à perfeição original. A morte, que um dia foi introduzido pelo pecado, será erradicada de uma vez por todos. Não haverá mais doenças, guerras ou despedidas dolorosas. Cada lágrima será enxugada,
e o sofrimento será apenas uma lembrança distante. Mas essa nova realidade não será apenas um lugar de paz. Será um espaço de aprendizado, crescimento e alegria eterna. Muita gente pensa na eternidade como algo abstrato, quase sem propósito, mas a Bíblia descreve um cenário vibrante. As pessoas constroem casas, plantam vinhas e desfrutam do fruto do seu trabalho, sem medo de perdas ou frustrações. Será uma vida ativa, repleta de descobertas. Imagine explorar galáxias inteiras, aprender diretamente do Criador, desenvolver habilidades sem as limitações do tempo ou do corpo mortal. Não será um estado de existência monótona, mas uma jornada infinita de crescimento e plenitude. Agora, a pergunta mais importante: quem participará dessa realidade? A resposta está ligada à primeira ressurreição, reservada para aqueles que escolheram seguir a Cristo. Para os que rejeitarem esse plano, o fim será diferente. Mas para aqueles que creram, a eternidade será marcada por um reencontro com Deus e com aqueles que também confiaram nessa promessa. E qual é a base dessa esperança? Nada menos que a ressurreição de Jesus, que já garantiu que esse futuro se tornará realidade. A ressurreição não é apenas um evento futuro, é uma base de toda a fé cristã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então tudo o que foi prometido seria apenas palavras vazias. Mas a verdade é que ele venceu a morte, provando que existe algo além desse mundo passageiro. Essa vitória não foi só dele, mas de todos os que creem. A Bíblia deixa claro que aqueles que morrem em Cristo não estão perdidos, mas apenas dormem, aguardando o grande dia da ressurreição. Essa promessa traz um conforto inigualável para quem já perdeu alguém querido. Se Jesus ressuscitou, então a morte não é o fim. Imagine alguém que dorme profundamente e, num instante, acorda sem nem perceber o tempo que passou. Para quem morreu, o próximo momento de consciência será ver Cristo chamado pelo seu nome. Não há sofrimento no túmulo, nem almas vagando por aí. A esperança cristã está firmada na certeza de que haverá um reencontro, onde famílias serão restauradas e amigos que partirão abraçados novamente. Esse é o verdadeiro significado da vida eterna. Não apenas existir para sempre, mas viver plenamente, sem medo da separação. Essa visão não é apenas reconfortante, mas transformadora. Se sabemos que a vida não termina na morte, isso muda a forma como vivemos hoje. Passamos a enxergar nossos dias como uma preparação para algo maior, com escolhas que refletem um propósito eterno. E mais, entendemos que a morte não tem a palavra final. Como Paulo disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Mas agora surge uma grande questão: o que fazemos com esse conhecimento? Como aplicamos essa verdade ao nosso dia a dia? Bem, a resposta está mais perto do que você imagina. Agora que você conhece a verdade sobre a morte, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai simplesmente seguir a vida como se nada tivesse mudado ou vai olhar para o futuro com novos olhos? A realidade é que, ao entender o que realmente acontece depois da morte, você tem a chance de viver de uma forma diferente. Você pode escolher o medo do fim ou pode se preparar para algo infinitamente maior. O que faz mais sentido para você? Se a morte é apenas um sono, a vida deve ser vivida com propósito. Cada escolha, cada passo, cada decisão importante. Como você está usando o seu tempo? O que você está construindo que terá valor eterno? O conhecimento que você adquiriu hoje não é apenas uma curiosidade, é uma chave que pode transformar sua existência. Você está pronto para aplicá-lo? Ou vai continuar ignorando algo que pode mudar completamente sua jornada? Se este conteúdo fez sentido para você, não pare por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue explorando essas verdades profundas. Há muito mais para descobrir, e cada nova revelação pode ser uma peça que faltava para você enxergar o quadro completo. A escolha está em suas mãos. O que você fará agora?